Olá, seja muito bem-vindo ao Simplificando a Ortopedia. E eu sou Robert Wagner, médico ortopedista. Hoje eu vou conversar contigo sobre implantes ortopédicos, tentar te esclarecer qual é a diferença entre órteses e próteses. Mas antes de mais nada, eu quero te convidar, se tu está achando esse conteúdo útil, se ele está sendo instrutivo para ti, te inscreve aqui no nosso canal, dá o teu joinha, teu likezinho aqui e compartilha o teu vídeo de forma que mais pessoas possam usufruir desse conteúdo que a gente faz com carinho, ok? Então, vamos tentar te explicar o que é uma órtese e o que é uma prótese, tá? Esse vídeo eu fiz inspirado numa série de dúvidas que os pacientes sempre perguntam, tem questionamentos no consultório. Então, vou fazer um vídeo aqui tentando te clarear um pouco mais esse assunto, tá? A primeira grande diferença, para tu entender, é que assim, uma prótese é um implante que vai substituir uma estrutura do nosso organismo. Normalmente em ortopedia, a gente fala em prótese de articulação, né? Uma prótese de joelho, uma prótese de quadril. Então, ela vai substituir uma estrutura existente no nosso organismo. A órtese tem uma função diferente, ela vai auxiliar algum processo de reparação no teu esqueleto. Então, prótese substitui, a órtese vai auxiliar, ok? Quando a gente fala em prótese, em ortopedia, a gente sempre pensa em prótese de joelho e prótese de quadril. E eu já fiz um vídeo lá, tanto de prótese de joelho como prótese de quadril, se quiser dar uma conferida, tá muito legal o vídeo lá. A prótese, ela vai fazer o quê? Ela vai ocupar o espaço do teu osso original. Se a gente pensar lá numa prótese de quadril, que tu tem uma artrose, tu vai ressecar aquela parte do osso que faz parte da articulação e tu vai então implantar uma nova peça, esse implante que tem um formato parecido com o osso original, para fazer a mesma função que a prótese fazia, com vantagens. Então, ela vai permitir que aquela articulação movimente, que aquela articulação suporte o peso sem dor. Então, essa é a função da prótese, substituir uma articulação com vantagens em função do problema que aquela articulação existia. A órtese tem uma função de auxílio, né? Então, é muito usada em fraturas para a gente poder fixar o osso enquanto ele aguarda sua reparação. Existem basicamente dois tipos de órteses, as órteses temporárias e as órteses definitivas. O que é uma órtese temporária? É aquela órtese que tu vai colocar já sabendo que ela vai ficar um tempo e tem uma data para ser retirada. Por exemplo, uma fratura exposta de um acidentado de moto, né? Ele fez uma fratura de tíbia com uma importante lesão de partes moles. Tu vai usar o que é um fixador externo, então que é uma órtese temporária que vai ficar mantendo aquele osso na posição até que tu consiga melhorar a lesão de partes mole para depois sim fazer uma cirurgia definitiva daquela fratura. Um outro exemplo, uma fratura de cotovelo de criança, né? Que é um lugar que é muito frequente acontecer fraturas que o osso ele é muito instável, é muito difícil tu manter o osso na posição só no gesso. Então tu usa um fio de Kirchner, que é como se fosse um prego, a gente posiciona o osso na posição que precisa, sem fazer cirurgia, e tu vai passar um pino como se fosse um prego segurando aquele osso pela pele até que aquele osso colhe e daí tu vai tirar percutaneamente aquele implante de novo. Então isso é um implante temporário. E existem então os implantes que são definitivos, que são basicamente as placas, parafusos e as hastes, né, que a gente usa muito em fraturas. Bom, os implantes definitivos, eles são postos junto ao osso. Pode ser posto na parte externa do osso, que geralmente são as placas com parafusos, ou então eles são postos internamente no canal da medula do osso, né, que são as hastes. Então qual é a função daquele implante definitivo? É estabilizar, quer dizer, firmar a fratura de forma que a gente consiga movimentar aquele membro e possa permitir que a cicatrização aconteça da melhor forma possível. Uma diferença relevante que é importante a gente salientar é o seguinte: a prótese ela é feita para suportar peso. Então a pessoa pode pisar, no momento que o médico liberou que a prótese está integrada no osso, a pessoa pode pisar com todo o seu peso naquela prótese sem problema. A órtese é diferente, a gente entendeu que ela está ali para auxiliar o processo. Então, a função daquilo é segurar, estabilizar aquele fragmento de osso enquanto ele está colando, e ele não é feito para suportar peso. A gente não pode botar carga em cima dele, de forma que pode haver a fratura ou afrouxamento daquela estrutura. Então, essa é uma diferença muito importante. A prótese suporta peso, a órtese não. Ok? Uma outra pergunta que é muito frequente no consultório: a placa, platino, parafuso, eu preciso tirar? Sim ou não? Vou responder: depende.
Existem algumas situações que depende da localização, geralmente quando é próximo a articulações, os implantes eles podem fazer atritos em músculos e tendões, isso provocar alguma tendinite, uma bursite que vão ser motivo de dor. Então nessas situações, depois que o osso está cicatrizado, aquela platina já cumpriu aquele implante já cumpriu sua função, ele pode ser retirado para não provocar sintomas, né? Caso não esteja acontecendo sintoma, eventualmente não precisa ser tirado, não é uma obrigação. Existe uma situação muito especial que eu sempre converso também, que é o seguinte: nos ossos longos, a gente tem que entender que a biomecânica do osso ele permite um certo movimento. Eu sempre uso um exemplo para a pessoa entender. O osso longo é como se fosse um galho verde. Quando tu faz uma pressão, aquele galho, para não quebrar, ele trabalha. Então, ossos longos, quando sofrem carga excessiva, trauma, eles têm uma certa flexibilidade que vai defender ele de fazer fraturas. Então, quando tem um osso longo, e tu operou aquele osso, tem um implante longo, esse implante ele é rígido, então ele vai atrapalhar essa flexibilidade do osso. Então vamos supor uma pessoa que teve uma fratura de fêmur, que colocou uma haste, uma placa longo, teve azar de sofrer um novo trauma. Se aquele implante longo retira a flexibilidade do osso, ele existe um risco maior de fazer uma fratura na extremidade daquela placa. Então tu vai mudar a característica fisiológica daquele osso. Então, em ossos longos, com implantes longos, eu sempre sugiro tu tirar aquele implante sob risco de diminuir o risco de fazer uma fratura posterior, ok? Então esse é o meu recado de hoje, te informar algumas coisas sobre diferenças de prótese e órtese. O assunto é longo, se tu tiver alguma dúvida a mais, tu deixa aqui embaixo nos comentários que a gente vai interagir através daqui dos comentários, né? E eu sou o Robert Wagner, médico ortopedista do Simplificando Ortopedia. Te aguardo no próximo vídeo falando sobre algum assunto ortopédico relevante, ok? Um grande abraço!